presidente Dilma Rousseff iniciou o segundo mandato propondo um ajuste fiscal que resultaria em uma economia de 66 bilhões de reais este ano. Mas com a queda na arrecadação e com mudanças feitas nas propostas encaminhadas ao Congresso, o governo já reduziu a meta para baixo, com uma previsão bem mais modesta, 8,7 bilhões de reais. Eu converso nesta edição do Brasil em Debate sobre a nova meta de superávit primário com os deputados Vadson Ribeiro, do PCdoB de Minas Gerais, e Domingos Sávio, do PSDB, também de Minas Gerais. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Obrigada, deputados, pela presença aqui no estúdio. Gostaria, então, de iniciar perguntando ao deputado Domingos Sávio, da oposição, como o senhor analisa essa redução, essa mudança drástica na previsão de economia que o governo deve fazer este ano. O senhor acredita que ainda será possível fazer uma economia? Bom, cumprimentá-la, Fabiana, meu amigo Vadson, conterrâneo das Minas Gerais, acompanhar todos que nos acompanham aqui pela TV Câmara. Olha, é um momento dificílimo que o Brasil vive e não é novidade, o cidadão sente isso hoje no dia a dia e nós já alertávamos para isso no ano passado. Eu me lembro que eu passei a madrugada numa sessão do Congresso alertando que o governo estava no caminho errado, quando o governo aprovou no final do ano passado uma mudança na LDO para diminuir a sua obrigação de economizar. Quando a gente fala superávit, algum cidadão pode ter dificuldade em entender. Na verdade, é o governo ter a obrigação, pela lei de responsabilidade fiscal, de gastar menos do que ele arrecada. Por que ele tem que gastar menos? Porque o governo deve, o país deve, e deve muito, deve alguns trilhões de reais. E ele tem que economizar pelo menos um pouquinho para amortizar pelo menos parte do juro da dívida, para sinalizar para o mercado, para sinalizar para o mundo que o país não está quebrando, que o país vai honrar seus compromissos. Então, quando o país gasta mais do que arrecada e não tem condição de amortizar a dívida vai crescendo de uma maneira assustadora e vai chegando na vida do cidadão, com inflação mais alta, com juro mais alto, com desemprego. É essa a vida real. E o governo que está aí, ao invés de fazer um ajuste fiscal, que é um nome até simpático, né? Ele não fez ajuste fiscal até agora. Ele tomou medidas que sacrificam o trabalhador e tomou algumas medidas de aumento de imposto. E quando a gente lê os números do Tesouro Nacional do primeiro semestre, dos 6 primeiros meses de 2015, ou seja, depois do anúncio do tal ajuste fiscal, a gente vê que o governo não fez ajuste. Por quê? O governo conseguiu gastar mais do que ele vinha gastando. Cresceu os gastos do governo se comparado com a inflação, que a inflação foi alta, fora da meta. Mesmo assim, os gastos do governo ultrapassaram, né, o crescimento da inflação. E a arrecadação caiu. E caiu por quê? Porque o governo está arrochando na economia, aumentando o juro, a atividade econômica vai deprimindo, paga-se menos imposto. Não é porque o imposto baixou. Não, e as pessoas também, com medo, também deixaram de consumir. Olha, chegou num ponto, Vadson, que é um negócio preocupante, porque está diminuindo, inclusive, o consumo de alimento. Aí é doloroso. É quando você vê que a economia está chegando em níveis terríveis para o país. A venda nos supermercados já está caindo. Então, o Brasil, que vinha num ciclo de prosperidade, por uma série de irresponsabilidades, somada à corrupção, entrou nesse ciclo terrível e o povo é que está tendo que pagar o preço. Nós temos que cobrar do governo uma atitude de maior humildade, né, de não apenas ficar querendo transferir a responsabilidade para a crise internacional. Não, a responsabilidade é do governo que está aí, é da senhora Dilma Rousseff, e ela tem que mudar o comportamento. Obrigada, deputado Domingos Sávio. Deputado Vadson Ribeiro, qual a análise que o senhor faz dessa redução drástica da expectativa de superávit, de economia que o governo pretende fazer esse ano? Olha, em primeiro lugar, Fabiana, eu queria lhe cumprimentar mais uma vez, saudar todos os telespectadores da TV Câmara, saudar o meu amigo, deputado Domingos Sávio, e dizer que o Brasil, ele viveu na última década um período de muita prosperidade, não apenas na economia, mas o que também significou numa série de dados, né, do ponto de vista de programas sociais, de mobilidade social. E é bem verdade que, por um conjunto de fatores,
internos ao governo, mas também fatores externos, o Brasil atravessa hoje um período de muita dificuldade do ponto de vista econômico. Pra você ter ideia, você tem o preço do barril do petróleo, que era um preço estimado em $120, hoje a $40. Você tem uma diminuição de commodities, né? Nós somos mineiros, nós sabemos o impacto, por exemplo, do minério de ferro, outros produtos, talvez menos produtos agrícolas, né? Mas outras commodities. Somado a isso também a desaceleração, por exemplo, da China, uma economia que, em certa medida, puxava a economia mundial. Então, num cenário desse, você não pode ter a mesma batida, né? Num cenário onde essa crise se intensifica, você também precisa tomar medidas que sejam medidas que façam com que o Brasil atravesse esse ano de 2015, um ano turbulento, e possa reencontrar o seu caminho de retomada dos investimentos. Soma-se a isso uma paralisia de 2 setores importantes no Brasil, ou pelo menos uma queda da atividade, que é do setor produtor de energia, óleo, especialmente, né, Petrobras, e também grande parte de grandes empresas nacionais, grandes construtoras, em certa medida paralisadas também pela Operação Lava Jato. E você tem, nesse contexto, uma medida que eu acho que o ministro do Planejamento foi muito feliz, quando disse que a realidade foi convidada para a reunião e se impôs. Ora, você não pode ter uma meta de superávit primário X se a arrecadação prevista no ano anterior, porque projetado na LDO, aprovada no passado, previu uma arrecadação X e você teve uma queda drástica dessa arrecadação, motivada por N fatores. E além dessa queda de arrecadação, você teve, como muito bem disse o deputado, um aumento dos gastos. Então, essa é uma combinação bombástica, né? Que você diminui a arrecadação e aumenta os gastos. Então, isso, somado também ao ajuste, chamado ajuste fiscal, que mexeu em questões como abono, seguro-desemprego, mexeu numa série de itens com o intuito do governo fazer uma economia, são medidas que todas elas têm qual direção? A direção do Brasil atravessar esse mar revolto e tentar, em 2016, a partir do, dizem alguns analistas, especialmente o Ministério do Planejamento, a partir do segundo trimestre de 2016, retomar em condições melhores a economia nacional, o que significaria elevar taxas de investimento e tudo mais. O perigo do momento é fazer com que essa crise possa significar um aumento absurdo, né, ou significativamente maior no índice de desemprego e retrocessos também a conquistas sociais conquistadas pela população brasileira. Então é um momento difícil e eu acho que essa redução anunciada pela presidenta do superávit não é nada mais do que estar atenta à realidade, ou seja, a realidade se impõe. Não é possível ter um superávit de 1,15 num cenário em que a arrecadação diminui e que os gastos aumentaram. Obrigada, deputado Watson Ribeiro. Deputado Domingos Sávio, eu queria que o senhor comentasse essa colocação que o deputado Watson fez de que a realidade foi convidada a participar e de que os setores de construção civil e de energia, especificamente a Petrobras, em virtude dos desdobramentos da Lava Jato, tiveram muitas operações paralisadas. Agora, a meta anunciada de uma economia de 66 bilhões de reais foi anunciada no início do ano. A Lava Jato acaba de completar 500 dias. Né? A prisão de vários empresários se deu ao final de 2014, portanto, antes do anúncio do corte da meta de superávit. Então, o governo ignorou, deixou de considerar que a Lava Jato já ou minimizou esse impacto que a Lava Jato teria na economia. A presidente Dilma atribuiu, inclusive, à Lava Jato o encolhimento de 1% do PIB. Dá para minimizar esse impacto na economia? Assim? Essa colocação, Fabiana, da presidente Dilma, ela não dá para ser tomada como uma coisa cômica, como tomaram aí referências que ela fez
à mandioca, que ela fez a uma bola, referências que ela fez, por exemplo, a meta a gente vai decidir no final e depois vai dobrar a meta, demonstrando um absoluto descompromisso com a verdade, com a realidade, porque não adianta dizer que a realidade foi chamada, né, para participar das decisões, se o governo tenta, de alguma maneira, nos induzir ao erro. Veja bem, a Lava Jato, e aí Watson é uma pessoa que eu respeito profundamente e acho que ele faz uma análise adequada de que as dificuldades hoje colocadas requer uma revisão da meta, sim. É preferível você rever do que ficar dizendo que vai ter um superávit de 1,5%, chegar no final do ano tem déficit. É preferível rever agora do que fazer o que fizeram em 2014, Exatamente. como o senhor disse, em dezembro, aprovar uma mudança. Mudaram a lei porque não cumpriram a lei, né? Aí não, aí é a desmoralização total da economia de um país e nós precisamos de tratar isso com responsabilidade. Mas com relação à Lava Jato, ora, é óbvio que não tem sentido culpar a Lava Jato. A Lava Jato está expurgando da economia a roubalheira. Então ela vai ajudar a economia brasileira. Eu, quando visito outros países, e a gente tem que fazer isso para aprender e para trazer, sim, algumas informações. Eu fui na Nova Zelândia no ano passado, numa missão da Câmara. Tem 200 anos só a Nova Zelândia. A Nova Zelândia está numa realidade extremamente superior à nossa em termos de qualidade de vida, de saúde, de educação, de infraestrutura. Eu levei um susto, né? Pensava que era um país que estava em construção ainda, mas tudo que é feito lá é com uma qualidade absoluta e com índices de corrupção próximo de zero, com seriedade. Então, quando a gente tem uma operação aqui no Brasil para combater a corrupção, não vai ser ela a culpada do caos. Na verdade, a Lava Jato está lavando a roupa suja desse país, onde está comprovado que havia sobrepreço, então corrupção, gasto excessivo, levando o brasileiro a ter prejuízo. Mas de uma maneira mais objetiva, o que eu quero dizer é que eu sinto que o governo não está fazendo a parte dele, na medida que ele não fez nenhuma economia na estrutura pública. Quando você fala em ajuste fiscal, deveria ser ajustar a despesa à receita. Ora, se eu não tenho mais espaço para aumentar a receita, porque o Brasil já é um dos países que mais cobra imposto no mundo, eu tenho que dar um jeito de ajustar a minha despesa. O governo não fez isso, ele não cortou nenhum ministério, ele não cortou cargos comissionados, ele continua aí distribuindo cargos comissionados, fala eventualmente em buscar um pacto nacional, mas a única moeda que o governo tem não é a do compromisso em torno de ideias, é de tentar comprar apoio, dando ministério, dando cargos. No final das contas, quem paga por isso é o brasileiro, que vê o governo gastar mais do que arrecada. E aí, na hora de cortar, ele está cortando sim. Cortou, num primeiro decreto de contingenciamento, 10 bilhões na educação, cerca de quase isso na saúde. E agora, num novo decreto, essa semana, corta mais 1 bilhão na educação. Que pátria educadora é essa? Com as universidades em greve, com um caos total, porque o governo está cortando onde não tinha que cortar. Aí é que está errado. Deputados, eu vou pedir paciência dos senhores, a gente continua essa discussão dentro de alguns instantes. O Brasil em Debate vai fazer um rápido intervalo, mas volta já já, não saia daí não. Voltamos a apresentar o Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello e converso hoje com os deputados Watson Ribeiro, do PCdoB de Minas Gerais, e Domingos Sávio, do PSDB, também de Minas Gerais. Bom, deputado Watson, queria a opinião do senhor sobre a colocação do deputado Domingos Sávio, ao final do primeiro bloco, justamente sobre essa dificuldade que o governo tem em cortar na própria carne, em mostrar a parte dele nesse ajuste fiscal, principalmente na questão do número de ministérios, do tamanho da máquina. Olha, a gente tem uma visão, eu respeito muito o deputado Domingos Sávio, mas nessas questões, algumas questões de fundo da macroeconomia brasileira, nós temos assim pensamentos que podem não ser exatamente os mesmos, né? Eu acho, por exemplo, que o governo não pode enxugar gelo.
O que eu estou querendo dizer com isso? Você faz um ajuste fiscal para economizar algo em torno de, se ele, desde o início do ano, aprovado e sendo aplicado, economizaria algo em torno de 80 bilhões, mas ao mesmo tempo nós temos uma elevação da taxa básica de juro que aumenta sobremaneira a dívida pública do país. O Brasil vive aqui na casa, tem uma pauta que tramita na casa, que é a taxação de grandes fortunas, ou a taxação de heranças e doações. Isso o Brasil não aprova. Inclusive o governador Flávio Dino foi ao Supremo pedindo que... Ele é um dos protagonistas disso. Esse negócio de número ou não de ministério, claro, isso vai muito de acordo com o modelo e a visão que cada governo eleito democraticamente tem. Em que pese ter sido uma eleição difícil, a presidenta Dilma Rousseff venceu as eleições do senador Aécio Neves. Ela tem o seu ministério, ela tem sua equipe, ela tem o seu programa para ser executado. Mas o senhor acha, assim, falando, independentemente de partido, 39 ministérios... Porque eu sou um defensor, eu entendo o Brasil como um país grandioso. Eu temo que esse debate sobre a diminuição de ministérios possa ensejar, por exemplo, no ataque aos servidores públicos, ao funcionalismo público. Mas os Estados Unidos, que é um país maior que o Brasil em termos de população e de tamanho, tem 15 Mas os Estados ministérios. Unidos é outra realidade. Nós não podemos comparar banana com laranja. Eu não posso comparar o Brasil à Nova Zelândia, que é quase uma colônia britânica. Eu não posso comparar o Brasil aos Estados Unidos, que é o maior poderio econômico, militar do mundo. Eu tenho que comparar o Brasil com um país em desenvolvimento. O Brasil, na última década, entre os países em desenvolvimento, foi um país que cresceu economicamente de forma significativa. Teve programas sociais que tiraram milhões da miséria, realçou o seu papel de protagonismo no cenário internacional. Então eu preciso comparar com realidades afins à realidade brasileira. Eu não estou aqui dizendo se 39 é muito, se 39 é pouco. Eu não posso tirar o foco do problema. O problema central, ao meu ver, não é apenas o número de ministérios. Poderia ter menos, poderia se cortar. O problema maior é nós realinharmos os pressupostos da macroeconomia brasileira. Nós não podemos ter uma taxa de juros tão alta como nós temos no Brasil e que vai chegar a 14,5. Nós não podemos ter uma defasagem em investimento em infraestrutura. O Brasil passou a década de 90 basicamente sem grandes investimentos em infraestrutura. Os nossos portos não são suficientes, as nossas estradas não são suficientes, o nosso programa ferroviário, os nossos aeroportos, que agora sofreram reformas com a Copa, mas ainda insuficientes. Nós precisamos aumentar a capacidade de escoamento da produção brasileira, da infraestrutura brasileira, integrar mais o Brasil. Isso significa o Brasil ter taxa de investimentos maiores. Nós temos uma taxa de investimento na casa de 18%, nós precisamos chegar a uma taxa de investimento de 24%, 25%. Então, eu acho que nós precisamos fazer do limão a limonada. Sempre um cenário de crise é também um cenário de grandes oportunidades. Mas, para isso, o Brasil tem que fazer o seu papel. Nós precisamos ter uma reforma tributária, de fato, que desonere a produção, que fortaleça o empresariado nacional. Hoje, entre você ser um empresário nacional que gera emprego, que gera riqueza, ou você ser um especulador vivendo a uma taxa de juro exorbitante, talvez seja melhor você ser especulador e não um empresário nacional. Ou seja, são temas que a gente precisa encará-los olhando para frente, com a grandiosidade do Brasil, com a missão que o Brasil tem, com a vocação de integração que o Brasil tem, especialmente na América do Sul. Então eu penso assim, que nós não podemos hoje, em nome da crise, se tenta achar uma série de saídas imediatas, saídas, porventura, fáceis, só que o problema são esses pressupostos. O Brasil precisa encarar a sua, por exemplo, essa questão do petróleo para nós, que foi Hoje nós tivemos a presença do ministro Mercadante da Comissão de Minas e Energia, dizendo quão importante a indústria naval, quanto ela se desenvolveu em função da descoberta dos poços de petróleo do pré-sal. Ou seja, isso é desenvolvimento nacional, isso é gerar riqueza, trabalho, é fazer o Brasil crescer. Então eu acho que existe a crise, claro, está aí, todo mundo está vendo e sentindo, mas eu acho que se o governo tiver condições de reaglutinar uma base política e social em torno de uma saída
que seja uma saída que olhe para frente, mudando esses pressupostos da economia, fazendo mais investimentos em infraestrutura, combatendo a corrupção, como tem feito. É importante, pela primeira vez a gente assiste no Brasil empresários presos, políticos ou ex-políticos presos. Isso é um sinal dos novos tempos, onde não apenas se tem a denúncia, mas se tem a investigação, se tem a prisão. Então esse conjunto de medidas, eu acho que farão com que o Brasil retome no ano que vem. Eu sou otimista com essa perspectiva, em que pese o cenário atual ser ruim, eu sou otimista que a perspectiva do Brasil é a perspectiva de reencontrar o seu desenvolvimento, de fortalecer os BRICS, de fortalecer as nossas relações na América do Sul e, especialmente, fazer com que esse crescimento se dê para a melhoria de vida dos 200 milhões de brasileiros que precisam ter uma educação com melhor qualidade, um transporte melhor, uma saúde melhor, e nós não teremos isso sem crescimento econômico. Obrigada, deputado Vadson Ribeiro. Deputado Domingos Sávio, o senhor compartilha com esse otimismo do deputado Vadson, principalmente com essa redução da meta de superávit e com a perspectiva de perda do grau de investimento que o Brasil corre agora com as avaliações das agências de risco? Eu inicio pelo raciocínio que o meu colega Vadson fez, e é natural que ele faça e eu compartilho com isso. Nossas posições são diferentes, e é natural que seja, isso é da democracia. Vadson é um dos brilhantes representantes do Partido Comunista do Brasil, do PCdoB, e eu sou da social-democracia, do PSDB. Quando eu fiz a referência à Nova Zelândia, ou quando fizermos alguma referência aos Estados Unidos, não estou comparando, mas a gente deve seguir exemplos de onde está dando certo, onde as pessoas estão conseguindo ter uma qualidade de vida melhor, as economias estão funcionando bem, as políticas públicas, sociais, estão dando um retorno para que o cidadão tenha mais segurança, tenha mais saúde, tenha educação de qualidade para os seus filhos, tenha pleno emprego, e aí a gente usa isso como referência. E aí é a diferença da nossa linha ideológica e a linha ideológica do governo atual do Brasil. O governo atual do Brasil, não vou dizer que ele compara o Brasil, mas ele usa como exemplo a Venezuela, Cuba, outras nações que ideologicamente têm a linha do governo que está aí no Brasil. Só que é um governo que se esquece, ou pior do que se esquece, engana o povo brasileiro, não é? Como se ele não soubesse que ele foi eleito democraticamente para governar um país de regime democrático, de democracia plena, e não um socialismo, à la Cuba ou à la Venezuela. E aí tenta, às vezes, enganar o povo brasileiro como se a linha ideológica fosse resolver o problema. A questão que o deputado Vadson coloca de que temos que pegar a questão estrutural, de achar o caminho, por exemplo, da questão do juro. Ora, mas é este governo que está aí, que está aumentando o juro de uma maneira desenfreada, como se isso fosse combater a crise. E isso agrava a crise, porque isso deprime mais a economia. Quer dizer, nós estamos vivendo um paradoxo. O Brasil está tendo perspectiva de crescimento negativo, de não conseguir crescer nada no ano de 2015, ou seja, nós estamos vivendo uma recessão, as pessoas estão consumindo menos, estão ganhando menos, estão perdendo o emprego, e o governo determina o aumento da taxa de juros, dificultando o acesso ao crédito, não só para o cidadão ter dificuldade de acesso ao crédito, mas a indústria, a empresa ter dificuldade de acesso ao crédito. Então ela também vai ter dificuldade de ser competitiva, de produzir mais, de colocar uma mercadoria mais barata no mercado, porque o crédito vai impactar no preço final. Então é a receita mais perversa que esse governo está tomando. Além de não cortar nos gastos próprios, além de não fazer economia, porque aí segue essa linha, que é uma linha que eu respeito, mas divirjo, que é a linha do Estado grande. O governo quer aquela linha do Estado, que o Estado é que comanda tudo, como é em Cuba, como é na Venezuela. Nós que defendemos uma linha absolutamente democrática, competitiva, entendemos que o Estado deve ser mais enxuto. Você tem que gastar menos com o Estado para poder gastar mais com o cidadão, para sobrar dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança pública. O governo que está aí está provando que ele não é só um governo que se envolveu, que se mergulhou na corrupção. Esse talvez seja o lado mais repugnante do governo que está aí. Mas o lado mais perverso do governo do PT, do governo da presidente Dilma, é o lado da incompetência, de estar mergulhando o Brasil numa crise que nós não precisaríamos estar vivendo.
Obrigada, deputado Domingos Sávio. Para encerrar, deputado Vadson Ribeiro, 30 segundos, por favor. Não, eu quero dizer que a Comissão Mista de Orçamento, da qual eu faço parte, o deputado Domingos Sávio, nós temos procurado lá fazer com que a comissão funcione de forma a entregar ao Brasil um orçamento que seja capaz de fazer com que as principais políticas públicas, as principais políticas ligadas ao nosso desenvolvimento econômico, industrial, possam estar adequadas a esse novo momento. Concordo que é um momento de muita dificuldade econômica para o Brasil, mas, como disse, eu sou esperançoso. Eu acho que acredito no Estado brasileiro, eu acredito como um Estado indutor do nosso desenvolvimento econômico e não um Estado como tutelador ou como empecilho ao desenvolvimento. O Brasil é uma democracia, o Brasil é diferente de outros países no mundo, nós temos um caminho próprio a ser seguido, mas eu acredito que a evolução que o Brasil vem tendo na área social, a possibilidade da exploração do pré-sal, a energia do empresariado nacional, a capacidade de luta do povo brasileiro, vai fazer com que a gente passe essa crise de 2015 e tenha, a partir de 2016, uma expectativa do Brasil retomar índices mais satisfatórios de crescimento e fazer com que a população tenha uma qualidade de vida melhor. Então eu estou ciente, participo, debato essa crise atual, mas procuro sempre olhar o futuro. Eu acho que o futuro guarda para o Brasil uma perspectiva de maior desenvolvimento. Muito obrigada, deputados, pela presença aqui no estúdio. Eu conversei com os deputados Vadson Ribeiro, do PCdoB de Minas Gerais, e Domingos Sávio, do PSDB, também de Minas Gerais. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Lembrando, se você quiser conferir novamente esta ou as outras edições do Brasil em Debate, é só procurar na internet. O nosso endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate, tudo junto. E se você quiser entrar em contato com a gente, ligue 0800 619 619, ligação gratuita. Eu sou Fabiana Mello e espero você em uma próxima oportunidade. Até lá!